Aleluia, glória a Jesus. Amém, queridos. Vamos tomando os nossos lugares. E eu vou pedir para os irmãos, sempre no nosso Tadel, não sempre não, por enquanto, no nosso Tadel, nós sentarmos só da mesa de som para frente, né? Quando tiver lotada a igreja, aí não tem mais esse pedido para vocês, mas por enquanto, sentar da mesa de som para frente, a não ser que haja necessidade de sentar mais para trás. Glória a Jesus. Amém. Boa noite. Tem gente aí? Boa noite. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero já imediatamente entrar aqui na ministração que eu tenho para hoje. E o tema dessa ministração é o seguinte: a continuação da história. Tem uma história que começou a ser escrita na eternidade passada, né, no coração de Deus. O sonho de Deus, Deus sonha, Deus tem desejos, Deus tem aspirações, e Ele tem, a partir do momento que Ele criou o homem, essa história começou a ser escrita, né, e às vezes a gente tem a impressão de que algumas coisas deram errado no meio do caminho, mas nada deu errado. Né? A vontade de Deus, o sonho de Deus vai se cumprir. E o sonho de Deus sempre foi, né, de uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma que contamine, mas santa e irrepreensível. O sonho de Deus sempre foi a nova Jerusalém, né, que não é um prédio, não são tijolos, mas são pessoas. Esse sempre foi o sonho de Deus. Então a história passou por muitos momentos, e Deus, Ele escreve essa história através de pessoas, né? Nós somos a caneta nas mãos do Senhor, onde essa história está sendo escrita. Eu quero falar então um pouquinho a esse respeito, e nós vamos começar aqui assistindo um vídeo de um projeto que eu gosto muito, que eu divulgo para vocês, que é o Bible Project, que nos ajuda muito a entender um pouquinho do contexto, até dos bastidores de alguns textos bíblicos. Eu quero que você ouça, veja esse vídeo, e em seguida eu volto aqui para continuar essa história. Nós estamos explorando o livro de Atos, que foi escrito por um homem chamado Lucas, como uma continuação do Evangelho de Lucas. Atos começou com Jesus dizendo aos seus seguidores para espalharem as boas novas do seu reino. E eles começariam em Jerusalém, e depois seguiriam para as regiões vizinhas, e de lá até os confins da terra. Agora, em Jerusalém, a sua mensagem foi recebida por muitos e contestada por muitos, principalmente pelos líderes do templo. Eles se escandalizaram com essa nova alegação de que toda a história de Israel tinha sido cumprida por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus. Um desses líderes era um homem chamado Saulo de Tarso, que trabalhava sem cessar para acabar com o movimento, até que ele conheceu o próprio Jesus ressuscitado. E esse encontro transformou Saulo de inimigo de Jesus para o mensageiro do seu reino. E assim, durante anos, ele viajou pelo Império Romano usando o seu nome romano, Paulo, iniciando comunidades de Jesus por todo lado. E um dos maiores desejos de Paulo era que todas essas comunidades diversas se tornassem num povo unificado, independentemente das suas diferenças, judeu ou não judeu, homem ou mulher, escravo ou livre. Jesus estava criando uma família unificada de iguais, que viviam juntos sob seu governo. Isso nos leva à seção final de Atos. Voltando para Jerusalém, onde o movimento teve início, os seguidores de Jesus, que eram judeus, estavam passando por um período de seca e falta de alimentos. E Paulo tinha uma paixão tão grande pela unidade da igreja que começou um grande projeto de captação de recursos entre as diversas igrejas que tinha iniciado. Eles juntariam o dinheiro que tinham para que Paulo e um grupo de representantes pudessem levar esse presente, essa ajuda para Jerusalém. Mas Jerusalém já não era um lugar seguro para Paulo. Os líderes judeus de lá o detestam tanto que o querem morto. E Paulo sabia que estava entrando em uma armadilha. Todos os seus amigos imploraram para ele não ir, mas ninguém pôde detê-lo. Sim, porque Paulo arriscaria sua vida para levar esse presente? Ele não podia ter enviado outra pessoa? Bem, para Paulo isso era algo pessoal. Jerusalém era o lugar em que ele costumava participar do assassinato dos seguidores de Jesus, mas agora ele os serve. Lá também era o lugar em que o próprio Jesus tinha sido executado. E assim para Paulo seria uma honra sofrer ali, tal como o seu rei tinha sofrido. Paulo vai a Jerusalém e, como esperado, ele é encontrado pelos seus inimigos. Uma multidão se forma e eles tentam matá-lo. Porém, os soldados romanos salvam sua vida, levando-o sob custódia.
Os líderes judeus acusavam Paulo de iniciar uma revolta contra Roma, mas não conseguiam provar isso. E os romanos não sabiam o que fazer com ele. Sim, eles podiam ver que Paulo não era um criminoso, mas sua afirmação de que um judeu crucificado é o rei ressuscitado do mundo continuava colocando Paulo em apuros. E assim, Paulo é transferido de um tribunal para o outro até exigir que o seu caso fosse julgado perante o tribunal de César em Roma. E assim, felizes da vida, eles o enviam para lá. Agora, ao longo desta sessão de Atos, Lucas, o escritor da história, retratou as provações e prisões de Paulo, de modo que se assemelhem às histórias anteriores das provações e prisões de Jesus. Lucas está apontando um fato importante. Quando o povo de Jesus segue seu caminho, suas histórias passam a se parecer com a história dele, que é linda, mas também tem um custo. No caminho para Roma, o navio que transportava Paulo foi atingido por uma tempestade violenta e todo mundo entrou em pânico. Menos Paulo. Ele está sob o convés, oferecendo uma refeição, assim como Jesus fez na noite anterior ao julgamento. Paulo abençoa e depois parte o pão, assegurando que Deus está com eles em meio àquela tempestade. No dia seguinte, o navio bate contra as rochas e se parte, mas todo mundo chega em segurança em terra firme. O que é incrível, mas Paulo não se livrou dos problemas. Ele é levado para Roma e colocado em prisão domiciliar. Mas isso nem foi tão ruim. Em sua casa, ele pôde hospedar grupos de judeus e não-judeus e compartilhar com eles as boas novas sobre Jesus, o rei ressuscitado. E isso é uma atitude ousada, especialmente em Roma, o centro do poder onde César governa o mundo como rei. Sim, você tem o reino alternativo de Jesus de cabeça para baixo, agora crescendo no coração do império mais poderoso do mundo, através do sofrimento de um prisioneiro. E com esse contraste entre reinos, Lucas termina sua história. Essa é uma ótima imagem, mas a história deveria falar sobre a mensagem se espalhando pelos confins da terra. Então ela não deveria continuar? Claro, Lucas deixou a história em aberto de propósito, para que seus leitores saibam que a história não acabou e que podem participar do reino de Jesus que até hoje ainda está se espalhando. Glória a Jesus. Essa pena agora caiu na sua mão. Faz assim. Essa pena está na sua mão. A história está sendo escrita. É importante nós nos contextualizarmos nessa história para a gente saber que teve um passado, algo que aconteceu lá atrás, e há um legado, né, há uma unção, há uma graça de Deus sobre as nossas vidas para continuar a escrever essa história. Então é importante ter essa visão, porque aquilo que nós estamos fazendo tem a ver com aquilo que foi planejado lá atrás no coração de Deus. Então há uma frase aqui que eu quero que você acompanhe: essa pena voou através do tempo e passou por gerações que a tomaram e escreveram uma linda continuação dessa história. E agora é a nossa vez de continuar essa história. Agora é a nossa vez. E para sermos bem-sucedidos nessa tarefa, a gente precisa conhecer, né, o passado, conhecer o que foi escrito, conhecer os princípios e olhar para a vida das pessoas que foram bem-sucedidas. E uma das pessoas que mais, além de Jesus, obviamente, que mais nos serve de exemplo, e vocês me vêm falando muito a respeito dele aqui, é a própria vida do apóstolo Paulo. Então eu quero usá-lo como exemplo para nós entendermos aqui os princípios fundamentais para que nós sejamos bem-sucedidos nessa história. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8. O próprio Paulo escrevendo aqui a Timóteo e falando do final da sua própria vida. Ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Agora preste atenção nisso. E não somente a mim. Vamos repetir isso. Não somente a mim, mas também a todos, inclusive a mim, mas os que amam a sua vinda. Então aqui Paulo traz um tesouro muito especial para nós. Ele fala a respeito dele mesmo, do final da sua obra, e graças a Deus, né, ele foi fiel do começo ao fim.
Mas ele dá para a gente aqui um segredo muito especial. Ele fala dessa coroa que vai ser entregue a ele, mas não somente a ele, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, os bem-sucedidos nessa tarefa, na escrita dessa história, eles têm esse ponto em comum com o apóstolo Paulo: amar a vinda do Senhor. E o que isso significa? Então, isso significa da gente saber colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ou seja, existem coisas que são passageiras, mas existem coisas que são eternas. O que Paulo está falando aqui é de fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões, colocando o peso exato de cada coisa. As que são passageiras, eu coloco no lugar das passageiras. As que são eternas, no lugar das eternas. É por isso que Paulo foi bem sucedido. Então ele diz aqui, aqueles que amam a sua vinda, porque ele entendia que aquilo que o cercava, as circunstâncias, né, as lutas, às vezes até as glórias, eram coisas passageiras. Mas ele estava de olho naquilo que é eterno, nesse reino eterno que será instaurado. Eu gosto muito, e eu já falei muito aqui, e vou falar muitas vezes ainda, do sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpretou. E nesse sonho de Nabucodonosor, vocês se lembram daquela estátua que ele viu, né, com a cabeça de ouro, né, com o peito de prata e assim por diante, até os pés de barro. Mas Nabucodonosor viu uma pedra que se desprendeu, que não foi por mão humana, e despedaçou aquela estátua. E aquela estátua representava todos os reinos e os impérios do mundo. Mas a pedra, Daniel disse para Nabucodonosor com toda ousadia: ó Nabucodonosor, essa pedra é o reino de Deus, que vai se expandir e dominar toda a terra. Então o apóstolo Paulo, ele vivia nessa expectativa. Entende? Então, por isso que ele diz, né, que considerou todas as outras coisas como esterco, porque ele tinha uma visão muito clara desse reino eterno, esse reino que vai crescendo. E ele se sentia, então, muito privilegiado de fazer parte dessa história e de escrever parte dessa história. Talvez Paulo não imaginava, né, o impacto grande que isso teria ao longo dos séculos e para toda a eternidade. Nós estamos aqui falando a respeito da vida dele, dos feitos dele, e usando o apóstolo Paulo como referência para nós, porque o Espírito Santo o capacitou. Mas a virtude de Paulo era amar a vinda do Senhor. Agora é importante então, irmãos, olhando para tudo isso, a gente saber que o nosso dia também vai chegar. O nosso dia, que dia é esse? O dia que nós vamos falar que nem o apóstolo Paulo, vai chegar. Vai chegar. Pode ser que chegue amanhã com a vinda, com o retorno de Jesus, que é o que Paulo tinha expectativa de ver ainda na sua vida, mas houve um momento na vida de Paulo que ele já percebeu que ainda ia continuar essa história sendo escrita antes da volta do Senhor, mas ele não participaria ativamente. Foi exatamente nesse momento, quando a gente lê as cartas de Paulo, é interessante, só um parênteses aqui, ele escreveu 2 cartas a Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Em 1 Timóteo, ele expressa muito essa expectativa de Timóteo: eu creio que vou ser liberado dessa cadeia, e eu vou ser restituído, e eu vou voltar para vocês, e eu vou continuar escrevendo essa história. Já em 2 a Timóteo, ele já entregou os pontos nesse sentido, que ele entendeu que o propósito de Deus ia continuar muito além da vida dele. Ele sabia disso, ele falou: eu já sei que o tempo da minha partida está próximo. Então ele já não tinha nenhuma expectativa de ser livre daquelas cadeias, mas nada disso mudou o ânimo e a expectativa dele, porque ele amava a vinda do Senhor. A vida e o ânimo dele não estava nessas coisas terrenas, nessas coisas circunstanciais e passageiras. Então não sei se você está vivendo algum desafio, algum problema, mas eu digo para você, isso é passageiro. Continue amando a vinda do Senhor. Agora, voltando então aqui nessa frase, o seu dia vai chegar. E não estou aqui sendo argoreiro, se é que eu posso dizer isso, mas o seu dia vai chegar, o meu dia vai chegar, o dia que nós vamos, assim como o apóstolo Paulo, nos apresentar diante do Senhor. Então nós precisamos, enquanto esse dia não chega, alinhar a nossa vida para combater esse bom combate. Então, como Paulo combateu esse bom combate? Eu quero que você acompanhe comigo Atos capítulo 20, a partir do versículo 20,
olhando o exemplo dele, ele diz assim: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões, sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o meu ministério, que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Irmãos, isso não é muito inspirador? Esse texto, eu não sei se ele produz no seu coração o mesmo efeito que produz no meu coração, mas isso mexe comigo. Porque aqui está um segredo muito especial de um homem que viveu a sua vida, cumpriu o seu propósito nessa terra. Ele venceu uma batalha. Porque a vida nessa terra, existem batalhas. Mas tem uma batalha especial, que eu vejo que o apóstolo Paulo foi vencedor nessa batalha, e ele vai nos inspirar para nós entendermos isso. Ele lutou, a gente vê nas cartas de Paulo, ele teve muita oposição dos judeus. Os fariseus, inclusive, foram uma pedra no sapato de Paulo. Você vê que a maioria das cartas que Paulo escreve eram cartas de proteger a igreja do fermento dos fariseus, da doutrina dos fariseus, que insistiam em tentar imprimir na igreja a marca do judaísmo, da lei, dos ritos da lei, da circuncisão, da guarda do sábado. Você pega, por exemplo, a igreja de Gálatas, Paulo chega a falar para os Gálatas: Gálatas insensatos, vocês começaram no Espírito e vão terminar na carne. Foi pela obra da carne e obra do Espírito que vocês receberam, ou obra da graça que vocês receberam o Espírito Santo de Deus. Então, a gente vê que Paulo ele batalhava muito contra os judeus. Mas o pior, ou o maior inimigo que Paulo, ou obstáculo que Paulo venceu, e ele precisou vencer, e nós precisamos vencer, não eram judeus, não eram o que ele chama lá dos falsos apóstolos e de outras doutrinas e tudo mais, mas a pior batalha que Paulo precisou batalhar, e ele precisou garantir que ele venceria essa batalha, e nós precisamos garantir que nós vencemos essa batalha para chegar no final, é a batalha contra nós mesmos. É a batalha de autopreservação. Por isso que Paulo diz aqui, que ele coloca dessa forma: eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpro o meu chamado e o meu ministério de anunciar o Evangelho da graça de Deus. Então ele sentia que havia um obstáculo, que eram os interesses pessoais, era o interesse da carne. E ele fala o seguinte: eu coloco isso submisso ao meu propósito, ao meu chamado, essa visão celestial. E ele diz isso aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27, ele fala assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Em outras palavras, Paulo diz o seguinte: eu só tenho um inimigo a ser vencido nessa corrida. Esse inimigo sou eu mesmo. É a minha própria carne. É a minha própria vontade, que está muito ligada às coisas passageiras. Está muito ligada às coisas que perecem. Então ele tinha que lutar. Então é importante nós entendermos isso. Ele fala: eu não esmurro o ar, eu esmurro a mim mesmo. Porque todos nós carregamos, e Deus permitiu que isso acontecesse, nós carregamos esse inimigo junto conosco, que a Bíblia diz que nós devemos tomar a cruz e crucificar a nossa carne dia a dia. Então, eu tenho uma notícia e uma palavra muito simples aqui para você.
mas é muito séria. Você quer vencer, você quer cumprir o propósito de Deus, você não quer que a sua trajetória seja uma trajetória cheia de buracos, cheia de fracassos, cheia de desistência. Aprenda a resistir a você mesmo. Aprenda a resistir o seu próprio ímpeto, a sua própria vontade, os seus próprios sentimentos. Isso é uma palavra muito séria para nós mesmos. Porque toda desistência não é triunfo do diabo sobre uma pessoa, mas é triunfo da carne sobre o espírito, da carne sobre o propósito de Deus. Então Paulo, ele tinha o propósito de Deus para a vida dele, era superior seu próprio instinto de preservação. É por isso que, especificamente no caso dele, nós vimos nesse vídeo, mostra claramente, quando Paulo fez aquela coleta entre as igrejas, para levar para Jerusalém, ele poderia ter enviado através de alguém, porque a igreja de Jerusalém, primeiro que ele queria honrar a igreja de Jerusalém, que tinha sido ali o berço do cristianismo. Os líderes que Deus levantou foram os judeus. Ele queria então honrar, e ele fala muito sobre isso, porque ele amava demais os judeus. Ainda que o chamado e o ministério dele era para os gentios, Paulo chega ao extremo de falar, eu trocaria a minha salvação pela salvação dos judeus, de tanto que ele amava. Mas ele poderia ter mandado essa oferta por qualquer pessoa, mas ele decidiu ir ele próprio. Ele decidiu ele próprio, sabendo que ele não sairia vivo de lá. Ele não continuaria possivelmente o seu ministério, que muitos choraram ali diante dele, especialmente quando ele passou em Éfeso, e ele anunciou para os irmãos, vocês não vão ver mais o meu rosto. Mas ele chegou ao extremo, porque ele estava lutando contra ele próprio, porque ele tinha um chamado, e o chamado tinha que ser superior à sua própria vida. Eu acredito que possivelmente nós não fomos chamados para morrer fisicamente, para entregar nossa vida, nosso fôlego fisicamente pelo Evangelho, no sentido de ou nega Jesus ou morre. Eu não acredito que talvez isso vá acontecer conosco, mas todos os dias nós somos desafiados. Eu acho que talvez das piores perseguições da igreja não é a perseguição física, que muitos cristãos estão sofrendo, de governos se opondo à pregação do Evangelho, à proibição da leitura bíblica, da palavra de Deus e tudo mais, mas a pseudo-liberdade, que muitas vezes nos dá uma sensação de relaxamento, e nós acabamos esquecendo de amar a vinda do Senhor. Então há um alerta que o apóstolo Paulo faz aqui, e Deus fazia isso com ele o tempo todo. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 24 a 27, olha o currículo de Paulo. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, entre perigos entre gentios, em perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, jejuns muitas vezes, frio, nudez, e a lista vai. De coisas que ele passou, para exatamente ser exemplo e modelo para nós. Qual a dificuldade nós estamos enfrentando? Qual a dificuldade você está enfrentando? Então lembre-se sempre disso. O nosso pior inimigo é esse que nós carregamos, a nossa carne. É a nossa carne. Nessas provas, que às vezes são provas exteriores, isso às vezes até fortalece a nossa fé. Mas muitas vezes passamos por um sentimento interno de fracasso, de desistência, de jogar toalha, de achar que está difícil demais. Mas essa é a hora que nós temos que colocar o nosso amor à vinda do Senhor, sabendo que todo o resto é passageiro. Então, queridos, só é possível nós vivermos esse nível de conquista, chegarmos ao fim, se nós amarmos a vinda do Senhor. Amarmos a vinda do Senhor. Então, uma das principais causas de fracasso é a perda de foco daquilo que é eterno. Então, essa pena, que está escrevendo a história, que passou de geração em geração, passou lá pelos profetas do Velho Testamento. Hebreus 11 descreve muito bem isso de uma forma muito linda, que vai colocando lá os heróis da fé, os que pegaram essa pena e escreveram um pedacinho da história. Eles já foram
veio à igreja, inaugurou a igreja, o Espírito Santo desceu, levantou os apóstolos, depois vieram os pais da igreja, que foram aqueles influenciados diretamente pelos apóstolos, e assim continuou, né, passou na mão de muitos avivalistas, de grandes homens de Deus, e essa pena caiu na nossa mão agora. Está sobre a sua mão. Vira para quem está do teu lado e fala, e você está com a pena que escreve a história. Agora, como nós vamos usar essa pena? Mais uma vez, Atos 20, 24. Paulo repetindo aqui para nós. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse versículo é um versículo tão forte na minha vida, que eu procuro pregar e falar para mim mesmo isso tantas vezes, que eu acho que eu já contei para vocês essa história, que muitos anos atrás eu passei por uma cirurgia, e quando você toma anestesia geral, quando você volta, parece que você voltou da morte, literalmente, para a vida. Você não sabe onde você está, o que fizeram com você, você não sabe se você morreu, se você ressuscitou, você não sabe nada, não lembra de nada. Então você passa por um período, não sei quem já passou por isso, é um período estranho, e eu só me lembro que eu acordei na sala de cirurgia, com a enfermeira ali me consolando e falando, moço, a sua vida é preciosa, a sua vida é preciosa, a sua vida é preciosa. E depois eu entendi por quê, porque ela falou para a Márcia, falou, é estranho, porque quando ele estava voltando da cirurgia, ele ficava dizendo, não tenha minha vida como preciosa para mim mesmo, não tenha minha vida como preciosa para mim mesmo. Aí eu entendi que a mulher estava, não, moço, sua vida é preciosa, sua vida é preciosa. Ela não estava entendendo o contexto, porque isso é algo forte na minha vida, que eu prego para mim mesmo. Eu não tenho a minha vida, o meu conforto, os meus alvos, os meus ideais como precioso para mim mesmo. Tem uma coisa que é preciosa para mim, pregar o Evangelho de Cristo, anunciar o Evangelho da graça, sabe? Nós temos que ter isso muito forte em mente. Agora, como que, então, nós colocamos isso na prática? Então, primeiro, queridos, não dando valor demasiado para a nossa vida. E vida aqui, nós estamos falando não do zoe, a vida de Deus em nós, mas estou falando do sushi, do nosso fôlego, temporário, passageiro. Não coloque isso em primeiro lugar. Agora, como que isso acontece na prática? Vamos destrinchar isso aqui. Não ponha as suas ideias em um patamar demasiadamente alto. Não ponha as suas ideias. Eu falo aqui para todos nós, e especialmente para os jovens. Né? O jovem é muito idealista. E o idealismo, muitas vezes, está baseado na ideia humana. E até esse idealismo, às vezes, digamos, cristão, está muito voltado para a minha ideia, para aquilo que eu entendo de sucesso. Sabe, a Bíblia diz aqui, Romanos capítulo 12, versículo 3, por acaso é Paulo também, não é por acaso, mas é Paulo também que está falando isso, Romanos 12, 13, ele diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Aqui parece que o apóstolo Paulo está, num certo sentido, dizendo assim, cara, menos, não sonhe tanto. Mas não é bem isso que ele está dizendo. É menos de nós, menos da nossa ideia. Sabe, menos do nosso próprio pensamento. E o que eu quero dizer com isso, queridos? Eu me lembro, vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu já contei algumas vezes, mas para mim isso foi muito, muito decisivo, essa história, que foi uma história que aconteceu com a Márcia. Há muitos anos atrás, nós fazíamos parte de uma mesma igreja, né? Nós nem namorávamos ainda, mas fazíamos parte de uma mesma igreja, uma igreja bem pequena, uma igreja histórica, e nessa igreja acontecia, acho que anualmente, tinha a eleição dos líderes de departamentos. Era uma igreja baseada em ministérios, então tinha o departamento infantil, e vários departamentos lá. E aquele ano, curiosamente, a Márcia foi meio que eleita ou convidada para ser a líder do departamento infantil, né? E ela se colocou para servir, e aí uma irmã que era até líder
diaconisa na igreja, na época, né, ela chegou e fez uma coisa curiosa com a Márcia. Ela chegou para a Márcia e falou, você vai cuidar desse departamento? A Márcia, toda assim, quase nova convertida, né, falou, sim. Ela falou, mas você não tem capacidade para isso. Não tem capacidade para isso. E eu admirei demais a postura da Márcia nessa questão. Ela não colocou a vida dela, a ideia, os ideais dela ali na mesa. Ela colocou o propósito era o reino dela, nova convertida ainda. Porque se ela colocasse as ideias dela, uau, ela ia se ofender demais. Porque a ideia dela foi ofendida, o ideal dela foi ofendido, a idealização dela foi ofendida. Mas ela colocou o propósito de Deus naquele campo de visão que ela tinha, acima da sua própria ideia. E sabe o que ela fez? Ela falou para a irmã, a senhora tem toda a razão. E ela foi e se matriculou num curso da PEC, lá em São Paulo, na Vila Mariana. Durante um ano inteiro, toda semana, ela pegava o trem, ia lá para a Vila Mariana, e estudava e trabalhava a semana inteira, final de semana, sábado, ela ia para a Vila Mariana para estudar, para se capacitar num curso da PEC, que era para treinamento de líderes de criança, e voltar no domingo para servir a igreja, porque a irmã falou para ela, você não é capaz? Ela falou, ok, não sou capaz, então o que eu vou fazer? Vou me capacitar, eu tenho um propósito. Agora, quem coloca a sua ideia acima de todas as coisas, se ofende e se fecha, e perde e fracassa. Aí é a hora de lutar contra si mesmo. Não é lutar contra o outro. Não é lutar contra quem é essa irmã para fazer isso comigo. Irmãos, quantas pessoas às vezes têm que passar pelo veredas, por cura interior, por psicólogo, por psicanalista, especialmente nos dias que nós estamos vivendo, por causa de coisas como essa. Eu estou defendendo a posição da irmã? Não, é horrível isso, está errado. Mas quem tem um propósito, até essas coisas cooperam com o propósito. É nisso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não daqueles que estão buscando o seu próprio ideal. Então esse é um dos exemplos de Paulo. Paulo era pressionado de todos os lados, ele chegou para Jerusalém logo depois que ele se converteu, ele não foi nem assim, não foi aquela recepção calorosa, né, aquela equipe atmosfera que estava lá em Jerusalém, quando Paulo chegou com a plaquinha dizendo, bem-vindo, não foi nada disso. A Bíblia diz que todo mundo olhava para ele com desconfiança. Será que esse cara presta? Será que ele não é um enganador? Mas Paulo, ele foi contagiado com essa visão celestial, com propósito. Falou, olha, pode me desprezar, posso não ter valor nenhum para vocês, mas eu vou cumprir o meu chamado, o meu propósito de anunciar o evangelho da graça de Deus. Então, está aqui um exemplo de alguém que não pôs as suas ideias, ou seu ideal, num patamar alto demais. A segunda coisa, não põe os seus sentimentos em um patamar alto demais. Tem uma coisa, queridos, que mexe muito e destabiliza as pessoas, é a alma, o sentimento, as emoções. As nossas emoções, nós precisamos cuidar delas. Nós precisamos gerenciar essas emoções para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa tarefa e nosso chamado. Olha o que Paulo também diz aqui, a 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 a 11. Ele diz assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino, minha conduta, meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Eu acredito aqui que Paulo está dizendo todos, inclui a mim e a você. Algum tipo de perseguição, talvez não exatamente como a de Paulo, mas algum tipo de perseguição nós vamos sofrer. E isso nós temos que saber cuidar da nossa alma, saber cuidar dos nossos sentimentos, porque um sentimento afetado mexe com as pessoas, desestabiliza. Irmãos, a gente sabe disso, não precisamos ir muito longe na nossa própria vida. Quantas memórias passadas nós temos que nos levantam, jogam para cima
ou jogam para baixo? Mágoas, por exemplo, quantas pessoas se perdem na trajetória porque ficaram magoadas com alguém, o sentimento foi afetado. Então, se tem alguém que nós devemos controlar e nós temos que lutar contra, somos nós mesmos, os nossos sentimentos. E por último aqui, nessa lista tríplice que eu coloquei, então não ponha as suas ideias num patamar muito alto, não ponha seus sentimentos num patamar muito alto, e por último, não ponha os seus interesses em um patamar muito alto. Os meus interesses pessoais. Paulo, mais uma vez, 2 Timóteo 4, 16 a 18, ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios que a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo o sempre. Então, os interesses pessoais de Paulo foram ali colocados lá embaixo. Porque hoje a gente olha, irmãos, para o apóstolo Paulo, e a gente vê como o grande apóstolo Paulo, mas na época dele, não era assim que ele era visto. Ele foi um cara abandonado na prisão. Olha os últimos escritos de Paulo, e a gente não vai ver nenhum glamour. Se ele tinha algum glamour de ser chamado do apóstolo, ele coloca lá, fala, eu sou o último de todos, e era verdade mesmo. Era verdade, ele ficou anos na cadeia, e você percebe até um apelo que ele faz para Timóteo como filho dele, dizendo assim: Timóteo, não se envergonhe das minhas algemas. Não se envergonhe. Por que ele estava dizendo isso? Porque muitos tinham vergonha de se associar a Paulo. Paulo, apóstolo, isso aí já foi. Não sei quem é não. Hoje a gente olha e a gente coloca o cara, o apóstolo Paulo, mas nessa época ele não era, os interesses pessoais dele foram lá embaixo. Deus permitiu isso, mas foi um cara que recebeu a coroa da vida. E ele diz, todos aqueles que amam a sua vinda receberão a coroa da vida. Então, é uma palavra que parece que não é muito animadora para nós, mas é sim, ela é muito animadora. É muito animadora, que nós vamos sempre dar certo, se nós tivermos esse foco. Não tenha a sua vida como preciosa. Não valorize muito as circunstâncias, as coisas que são temporárias, que aconteçam com você. Mas, queridos, foque na sua tarefa. Paulo tinha uma tarefa. A tarefa de Paulo era fazer o evangelho conhecido. Agora, trazendo aqui para a nossa prática, qual que é a nossa tarefa? Qual que é a sua tarefa? Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, bem rapidinho, nos 5 minutos que nós temos para terminar aqui o Tadel. Qual que é a sua tarefa especificamente? Eu quero dizer para você, a nossa tarefa é discipular alguns e pastorear todos. Discipular alguns e pastorear todos. Essa é a nossa tarefa. Além, obviamente, de anunciar o evangelho, de pregar a tempo e a fora de tempo, mas na prática, ministerialmente falando aqui, a nossa tarefa é discipular alguns profundamente e pastorear a todos os que Deus colocou debaixo do nosso ministério. Se você é um líder de life, dentro do seu life, existem pessoas que já estão no ponto e precisam ser discipuladas profundamente. Você transmitir para elas esse chamado, esse fogo. Mas os outros todos precisam ser pastoreados. E qual que é a diferença? O pastoreio, eu diria que é suprir a necessidade da ovelha. O que um pastor faz? Então é chegar lá, a ovelha precisa de comida, leva para comer, leva para o pasto. A ovelha precisa de sombra, leva para a sombra. A ovelha precisa de água, leva para a água. Irmãos, isso é buscar o interesse dos outros, não é o nosso próprio interesse. É o interesse dos outros. Porque no caso do pastor, fisicamente falando, ele ainda tinha um interesse ali nas suas ovelhas, Porque de vez em quando ele comia a carne de uma das suas ovelhas assada, de vez em quando, ou no inverno, tirava o pelo daquelas ovelhas, ele ia fazer aquilo como capa para ele próprio, ele ia vender aquela lã também para obter lucro, para sustento da sua família, mas não é o nosso caso espiritualmente falando. Que lucro nós vamos ter pessoalmente com as nossas ovelhas? O lucro nós temos no nosso espírito e principalmente
Nós ganharmos o sorriso de Deus para aquilo que nós fazemos. Se bem que Deus sorri para a gente por aquilo que a gente é, não por aquilo que a gente faz. Mas porque nós amamos a Deus, nós amamos glorificá-lo. E glorificar a Deus, Jesus já deixou muito claro quando ele disse para Pedro: Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Recebendo aplauso ou não, é o que nós vamos fazer, porque nós não temos interesse pessoal nisso. Nosso interesse é em agradar a Deus. Então, pastorear a ovelha é dar aquilo que a ovelha precisa. Então, dentro de um contexto de life, por exemplo, o que as pessoas precisam? Elas precisam de amor, elas precisam de aceitação, elas precisam de mensagem de apoio, elas precisam de perseverança, de alguém que persevere por elas. Eu tenho um caso de uma pessoa especificamente que eu tive o privilégio de ganhar para Jesus, de começar um processo ali de pastoreio, discipulado. Essa pessoa passou por uma circunstância na vida e ficou 1 ano, assim, não digo afastado, mas 1 ano sem nem me responder mensagem. Mas eu sabia que ela não me respondia mensagem, não é porque ela não estava gostando das minhas mensagens, é porque ela estava constrangida, que ela não ia poder estar no live, não ia poder estar na igreja, estava numa circunstância diferente da vida, profissional e tudo mais, mas eu perseverei por 1 ano, porque é o que ela precisava ali. O que ela precisava naquele momento? De um puxão de orelha? Não, precisava da minha perseverança e mandar mensagem. Eu fiz isso. E recentemente essa pessoa voltou assim para o convívio e agora clamando para mim e me agradecendo por não ter desistido dela. Irmãos, isso é tão gostoso, isso é tão, assim, isso conforta o nosso coração, fala, yes, estou no caminho certo. Porque a minha vontade, se eu fosse buscar meu interesse, falar, ficar mandando mensagem para o cara que nem me responde, mas isso é pensar no próprio interesse. Se eu estou pensando no propósito, que é levantar a vida dessa pessoa, eu vou perseverar. Então, o que a ovelha precisa? Da minha perseverança, precisa da paciência, precisa do amor, precisa da edificação, precisa de uma palavra de vitória, de uma palavra de ânimo, precisa de oração. Então é o que nós vamos dar. Agora, dessas ovelhas vão surgir muitos que vão ser discípulos. E discípulo, a diferença aqui, que o discipulado é conduzir as pessoas por um caminho intencional, para que ela flua no seu potencial máximo. E eu digo para você, esse é o chamado de toda ovelha. Todas as pessoas que Deus nos entrega, todas, sem exceção, ela tem dentro dela esse clamor. Mais cedo ou mais tarde isso vai despertar. Agora, o pastoreio bem feito, ele serve de ajuda para despertar esse potencial. Essa é a diferença, é importante a gente entender isso, porque se eu entrego o discipulado para uma pessoa que ainda não entendeu e não despertou isso pode ser, num certo sentido, o que Jesus fala, de dar pérola aos porcos. Porque o porco não precisa de pérola, ele precisa da comida dele, que nesse caso é lavagem. A gente olha com um sentido muito assim pejorativo, mas Jesus não falou no sentido pejorativo. Ele estava falando ali no sentido de dar aquilo que o outro precisa. Então o discipulado é essa pérola que eu preciso entregar quando chega no momento, a pessoa foi pastoreada e ela despertou, que é o caso desse irmão que eu estou falando, que eu mencionei aqui agora, é que ele está nesse ponto agora que, agora eu quero remir o tempo, entende? Então, porque o Espírito Santo coloca no coração de toda pessoa, de toda ovelha que se converte, Deus coloca essa necessidade da pessoa de fluir no potencial máximo. E o discipulado serve para ajudar as pessoas a fluírem no potencial máximo. Mas antes disso, ela precisa passar por esse processo de pastoreio, de perseverança, de cuidado, de amor, de paciência, de 1 vez, 2 vezes, e vai fazendo esse trabalho, cuidando, se reunindo, aí passa por uma crise, por exemplo, no casamento, então faz a inscrição dela aí no Casados para Sempre, ajuda nesse processo, a gente tem esse ministério, e assim por diante, a gente vai dando aquilo que a ovelha precisa, até que vai chegar o momento que você vai ser usado por Deus, para despertar o potencial máximo através do discipulado. Então, se nós queremos cumprir a nossa carreira, Paulo, ele focou no chamado e no ministério dele. Qual que é o seu chamado? Discipular e pastorear. Esse é o nosso chamado.
Esse é o nosso chamado como líder de life, como discipulador, que é o perfil, né, das pessoas que estão aqui hoje participando desse Tadel. E esse é o grande diferencial da nossa igreja, né, como Paz Church. A Paz Church tem um diferencial muito importante, irmãos. Não estou dizendo aqui que nós somos melhores do que outros, mas fala sobre a nossa identidade. A nossa identidade, ela é conhecida mundo afora como uma igreja de pastoreio e de discipulado. As pessoas que querem crescer, que querem cumprir o seu papel, elas se identificam com isso. Esse é o nosso chamado, e nós não podemos perder jamais essa vertente, nós não podemos perder jamais esse foco da nossa vida. Agora, para isso, nós precisamos ter em mente tudo isso que eu já falei aqui. Não tenha a sua vida como preciosa para você mesmo, porque vai chegar momentos que você pode se decepcionar com alguém, pode se decepcionar com um discípulo, pode se sentir desprezado por alguém, pode sentir que você não alcançou o máximo, que você não teve o sucesso que você gostaria. Pode acontecer. Gerencie os seus sentimentos. Coloque os seus sentimentos no lugar deles. Coloque a sua vontade no lugar dela. Mas não pare de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Porque essa pena está na sua mão. É um pedacinho da história. Pedacinho da história que durante um tempo nós vamos escrever. Mas pensa comigo, essa linha da história que nós estamos escrevendo, ela compõe uma história eterna. É um pedacinho que nós escrevemos, mas ela faz parte de um conjunto eterno, de uma história que começou a ser escrita lá na eternidade passada, e que um dia vai ser revelada para o mundo todo. Olha o privilégio que nós temos de escrever um pedacinho dessa história. Uma vírgula dessa história. Pessoas que nós investimos, a igreja que nós ali sustentamos com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Irmãos, isso é o maior privilégio. E Paulo enxergava isso como grande tesouro. Ele falou, cara, eu não vou abrir mão disso por nada. Não vou permitir que a minha própria vida me atrapalhe nesse propósito de escrever esse pedacinho dessa história que vai ser composta. Então pensa num livro completo, né? Cada linha é escrita por uma geração. Agora é a nossa geração. O nosso fôlego vai passar, vai acabar. Mas essa história é uma marca eterna que está sendo escrita nas mãos do Senhor. Esse é o livro que está nas mãos dele. E é o privilégio que ele nos deu. Então eu te peço, foque nessas duas coisas. Pastoreie todos, discipule alguns. E saiba que Deus, o próprio Espírito Santo, é aquele que faz a maior obra nesse caso. Nós somos apenas cooperadores. É Ele que desperta as pessoas, Ele que põe sede no coração das pessoas, Ele que desperta as pessoas para esse potencial. Então nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, em nome de Jesus. Amém? Você está comigo nisso? Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria te convidar agora a juntar em grupos pequenos aí de 3, 4 pessoas e tirar, nós temos alguns minutos aqui, tirar alguns minutinhos, 1 minutinho só para compartilhar talvez uma palavra. O que Deus falou com você em torno disso? Qual que é o desafio que você está enfrentando? E nós vamos aqui orar uns pelos outros. Então faz grupos aí de 3 ou 4 pessoas só, por favor, para que talvez todos possam compartilhar. Então, bem rapidinho, compartilhe o que Deus falou com você nesse sentido, qual desafio você tem enfrentado nesse respeito. Eu gostaria que nós orássemos, então, assim, uns pelos outros. E depois eu vou orar aqui encerrando.